Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39, o que está falando aí? Vamos observar aí? Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e essa deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Vamos ler de novo esse texto? Olha para a sua Bíblia. O que Deus quer falar conosco nessa noite através da palavra dele? Verso 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e essa deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Peça a Deus. Fala com Deus nessa noite, fala: Senhor, fala meu coração. Faz uma oração você e Deus aí agora. Peça ao Senhor para ministrar sobre a sua vida. Pai, nós oramos pela tua palavra, oramos pela tua casa, oramos por cada vida e pessoa que está aqui. E pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração através da tua palavra. Nós assim apresentamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar com você nessa noite sobre casa, lugar da família. Preste atenção nisso. Casa, lugar da família. Você sabia que dentro de casa, quando eu falo casa, apartamento, chácara, onde é que você mora? Onde você vive? A nossa casa é o ambiente que nós vivemos e ali está as maiores necessidades que o ser humano precisa e ele passa a viver e a vivenciá-las ali. Alimentação, repouso, sono, higiene pessoal, afeto. Tudo isso a gente vive, recebe, está sempre praticando dentro de quê? Da nossa casa. E é interessante que Deus é tão perfeito que no início a palavra de Deus vai dizer que Deus fez o homem. E Deus colocou o homem numa casa perfeita. Qual foi a casa que Deus colocou o homem? Deus colocou o homem no Éden. E quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, lá era um lugar o quê? De fartura. Lá era um lugar de bênção. Lá era um lugar de harmonia. O Éden era um lugar de abundância. O Éden era um lugar de alegria. E Deus ainda viu que o homem estava o quê? Só. E Deus falou o quê para o homem? Eu vou te dar uma companheira. E a gente sabe da história. Deus foi lá, através da vida de Adão, e Deus então deu a ele Eva. Por que eu estou falando isso? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada através desse texto, e nós observamos aqui agora a vida de Jesus, Pedro e a sua sogra. E nós vamos observar aqui agora, dentro desse pequeno texto, que essa palavra, ela pode trazer, ela pode revelar, ela pode modificar a maneira de nós olharmos para dentro da nossa casa. E nós podemos trazer, através dessa palavra aqui, consertos para a nossa vida. Eu queria que você estivesse atento às revelações dessa palavra. Em primeiro lugar, se você observar comigo, eu queria que nós estivéssemos caminhando dentro de uma pergunta. Qual a pergunta, pastor? O que existe dentro de uma casa? Poxa, mas isso é óbvio. Isso é ordem mais do que natural, simples. Mas eu queria que nós estivéssemos abrindo o nosso coração nessa noite para entender isso. O que existe dentro de casa? O que acontece dentro da nossa casa? O que tem dentro do nosso lar? O que nós encontramos dentro da nossa casa, ou talvez o que nós perdemos? Em primeiro lugar, se você abrir a sua Bíblia então, no versículo 38, está escrito assim, ó: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Preste atenção, Pedro,
Jesus, talvez outras pessoas juntamente. O que a palavra de Deus está falando aqui no versículo 38? Foi para a casa de Simão. Aí a Bíblia fala assim, ó, ora, a sogra de Simão. A sogra de Simão. Em primeiro lugar, pastor, o que existe dentro da minha casa? Sabe o que existe dentro da sua casa? Uma palavrinha chamada relacionamento. O que é relacionamento? Relacionamento é relar. Relacionamento é uma função que você vai estar desenvolvendo diariamente até você ver a volta de Jesus. E é interessante, se nós olharmos um pouquinho aqui, nós vamos ver a figura da sogra. Já se fala um pouco de sogra. Sim ou não? E nós vamos ver a figura de Pedro. E quem era Pedro? Sanguíneo, falava para depois pensar o que ele tinha acabado de falar. Então nós vemos aqui agora o quê? Nós vemos Pedro preocupando com a sua sogra, trazendo Jesus para orar por ela. Então, pastor, o que tem dentro de casa? Dentro de casa existe uma coisa chamada relacionamento. O que os relacionamentos, irmãos, ensinam para mim, para você? Preste atenção nisso. Sabe o que os relacionamentos ensinam para mim, para você? Em primeiro lugar, uma palavrinha chamada compreender. Compreender. E às vezes é difícil para a gente compreender o outro. Mas existem momentos que Deus às vezes nos permite ficar em um determinado espaço geográfico que a gente é obrigado a compreender a outra pessoa. O que existe nos relacionamentos, né? Existe uma palavrinha chamada aí, perdoar. O relacionamento vai te ensinar a compreender. Os relacionamentos vão te ensinar a perdoar. Você quer ver uma coisa dentro de casa que ensina a gente a perdoar? É uma coisa chamada filho. Você ama, é seu, faz errado, desobedece, mas você faz o quê? Você perdoa. Por quê? Porque é filho. O que você faz com o filho? Você vai perdoar, você vai corrigir. Você vai disciplinar, mas você não vai deixar de amar. É lógico que existem algumas regras aí fora, né? Mas o que nós aprendemos, pastor, com os relacionamentos? A compreender, a perdoar. Você quer ver uma palavrinha aqui agora que os relacionamentos nos ensinam? A ceder. Pergunta para uma pessoa que é casado. Pergunta para quem aí, que está aí ao lado da sua esposa ou ao lado do seu marido. Alguma vez você já teve que ceder? Alguma vez você pensou de ir para a direita e ele pensou em ir para a esquerda? Algum dia você quis comprar e ele quis poupar? Alguma vez você achava que deveria fazer aquilo e ele não queria fazer? Ou seja, os relacionamentos vão nos ensinar a ceder. Pastor, o que existe dentro das casas? Dentro das casas existe uma palavra chamada relacionamento. O que os relacionamentos vão ensinar para nós? Uma palavrinha chamada aceitar. E principalmente no tempo que nós vivemos, você quer ver uma coisa? É uma pessoa que vai amar uma outra, que vai se apaixonar por uma outra pessoa e vai começar então um novo relacionamento, mas aquela pessoa a qual ela ama, ele traz com ele um filho ou uma filha. E o que essa pessoa vai ter que aprender? A aceitar e amar a pessoa que veio junto com aquela pessoa para o seu novo relacionamento. O que o relacionamento vai ensinar para a gente? Vai ensinar sobre aceitação. Entenda isso, querido, preste atenção. Você se apaixona por alguém, mas esse alguém tem alguém que você deve amar também. Pastor, o que existe dentro de casa? Relacionamento. E uma coisa que nós devemos entender é, nem sempre relacionamentos são positivos. E às vezes eles são negativos. Você lembra de Noé? Os seus 3 filhos? A Bíblia diz que uma vez Noé vai beber, e ele vai ficar nu, e ele está dentro da tenda, e quando o cão entra lá e vê o seu pai nu, ele vai lá e ridiculariza o seu pai para os seus irmãos. O que Noé faz depois? A Bíblia diz que Noé, naquele momento, libera uma palavra de maldição sobre a vida de Cã. Relacionamento dele com o filho não deu certo. Você lembra de José? A Bíblia diz que os irmãos dele vendem José, jogam ele numa cisterna e depois enviam, então, em direção aos ismaelitas. Por quê?
Porque o relacionamento dos irmãos de José não deu certo com eles. Os relacionamentos às vezes não vão dar certo. É interessante nós olharmos um pouquinho para a vida de Ruth. Porque Ruth, em determinado momento, ela vai então ver ali a sua sogra perder o seu marido, perder os seus 2 filhos, e ela vai dizer para ela, olha, onde você for, onde você pisar, eu vou estar do seu lado. Ou seja, o relacionamento de Ruth com Noemi, ele perdurou, ele foi abençoado, ele foi positivo. Como é que está o seu relacionamento hoje aqui? Com a sua sogra, com o seu pai, com o seu filho? Como é que está o relacionamento hoje com a sua esposa? Será que talvez você está igual Davi? A Bíblia diz que Davi foi pai de Absalão, e Absalão, houve um momento que houve uma ruptura, um desvio ali, e então a Bíblia diz então que Absalão vem a morrer. Como é que está o nosso relacionamento dentro de casa? Pastor, o que tem dentro de casa? Dentro de casa tem a família. E o que a gente encontra dentro de casa? Relacionamento. Você lembra de Jó, que a mulher dele falou, maldiçoa o seu Deus e morre. Ô gente, preste atenção, Jó já estava doente, perdeu os filhos, já estava todo arrebentado. Era para falar com aquela mulher, vaza. E a Bíblia fala que no final aconteceu o quê? Eles ainda estavam juntos. Não fala que apareceu uma nova mulher na vida de Jó. Relacionamento. Será que Deus te trouxe hoje à noite aqui para ouvir sobre isso? Está na hora de você compreender, está na hora de você ceder, está na hora de você perdoar, está na hora de você aceitar. O que existe dentro de casa? Olha a Bíblia Sagrada no verso 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão. Aí a Bíblia fala assim, ó, achava-se enferma. Escute isso, irmãos. Pastor, o que existe dentro de casa? Dentro de casa existe uma palavrinha chamada problema. Está escrito na Bíblia aqui, ó, a sogra de Simão achava-se enferma. Tem problema dentro de casa ou não tem? Tem problema no nosso lar ou não tem? É lógico que tem. Eu não vou ficar aqui falando o problema A ou B, mas eu queria colocar aqui alguns problemas que eu tenho certeza que vão fazer parte na vida de várias famílias e pessoas que podem estar aqui. Você quer ver, às vezes, um problema que está muitas das vezes entrado dentro de casa e destruído lares, acabado com casamentos e arruinado famílias. É um probleminha chamado problema financeiro. Aonde o problema financeiro chega também junto com ele uma palavrinha chamada estresse. Aí o marido começa a ficar estressado, a mulher começa a ficar estressada, o filho ou a filha começa a ficar estressado. Aí sabe o que acontece dentro de casa? Começa então ali a existir um ambiente de confusão. Por quê, pastor? Porque dentro de casa, como diz a Bíblia aqui, a sogra de Pedro achava-se enferma. Você querendo ou não, você esperando ou não, você gostando ou não, você precisa entender algo. O que, pastor? Você tem que entender que dentro da sua casa vão aparecer problemas. Dentro do seu lar vão nascer problemas. Que tipo de problemas tem acontecido na atualidade? Problemas financeiros. Problemas emocionais. Começa a perguntar. Começa a pedir às pessoas para abrir o coração. Se a gente começar a fazer um raio-x, um levantamento, se a gente começar a perceber a quantidade de pessoas que estão acorrentadas e algemadas debaixo da depressão. Por quê? Porque nós vivemos na era onde as nossas emoções estão sendo afetadas e tocadas. Pastor, o que existe dentro de casa? Dentro de casa existe problema, e um problema que tem existido dentro de casa, dentro do lar, é um probleminha chamado problema emocional. E normalmente, quando as pessoas estão deprimidas, elas estão debaixo de uma área chamada vulnerabilidade. Vulneráveis a conselhos errados, a pessoas erradas, a caminhos errados e a lugares errados.
E é nessa hora que o diabo entra, é nesse momento que Satanás aparece e ele começa então a lançar, ele começa a argumentar, ele começa a aparecer. Para quê, pastor? Para destruir essa pessoa. Quem sabe talvez hoje à noite você está aqui na igreja e é hora de você olhar um pouquinho para dentro da sua casa. Como é que está o seu marido? Como é que está o seu filho? Como é que está a sua casa? Quais são os problemas emocionais que estão dentro do seu lar? Quem sabe é hoje o dia que Deus te trouxe aqui para você começar a orar, levantar uma bandeira diferente na sua casa e dizer: aqui não Satanás, Jesus Cristo reina nesse lugar. Aqui não diabo, a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer amém? Se for para aplaudir o Senhor, aplauda mais forte e diga aleluia. Deus reina sobre a minha família e sobre o meu lar e sobre a minha casa em nome de Jesus Cristo. Irmãos, dentro da casa, você vai encontrar o problema financeiro, você pode encontrar o problema emocional, mas muitas vezes também, você vai encontrar o problema espiritual. Que isso, pastor? É isso mesmo. Que problemas espirituais podem estar acontecendo dentro de casa? Demônios, nos relacionamentos, na vida, as coisas que estão acontecendo dentro de casa. O inimigo, quando ele entra, o que ele começa a fazer dentro do lar? Ele começa então a trazer um tempo de cativeiro. É aquele pai que começa a beber, então ele começa a ser escravo do álcool. É aquele filho que começa a sair para a rua, e ele começa então a mexer com a cocaína, com a heroína, ou ele começa a mexer com crack, com alguma coisa, e ele começa então a viver aquela vida de cativeiro. Por quê? Porque os demônios estão alojados sobre a vida dessa pessoa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e ela falando para mim: pastor, alguém falando para mim, um drogado, e ele falando que a primeira vez que ele experimentou a droga, ele viveu uma sensação inexplicável, mas que todas as outras vezes agora ele procura viver aquele mesmo êxtase que ele viveu na primeira, e ele não acha mais aquilo. E ele é hoje o quê? Escravo da dependência química. E às vezes você pode estar pensando assim: está longe de mim. Talvez está não, está dentro de casa, está dentro do seu lar. Talvez o álcool, talvez a prostituição, talvez o adultério, talvez a lascívia. Talvez você, marido, está aqui, mas você tem traído a sua esposa. Talvez você tenha traído o seu marido. Por causa de quê? Por causa de demônios. E preste atenção, o diabo não pede licença para entrar dentro da sua casa. E quando ele entra para destruir o seu lar. Já vi família bem estruturada, pessoas de bem que temiam a Deus caírem. Por quê? Porque o diabo entrou, cirandou e destruiu. Pastor, o que tem dentro de casa? Dentro de casa tem problemas, e um dos problemas que pode acontecer dentro de casa são problemas espirituais. Eu lembro do dia que eu estava em casa dormindo, e nós não tínhamos o nosso filho ainda, o Vitor, tínhamos só a Isabela. Eu tive um sonho muito forte, e não tem essa questão de sonhar, eu não sou essa pessoa, tanto sonho e tal, mas eu sonhei um dia. E quando eu sonhei, eu me lembro que tinha uma babá trabalhando lá na área de serviço, do lado da cozinha. E aquele sonho foi algo muito forte para mim. E aquela babá estava trabalhando, mexendo lá no tanque, limpando, fazendo algumas coisas. E ela toda feliz, mas ela saía, ela passava pela cozinha. E quando ela passava pela cozinha, então, ela passava pela sala, e quando ela chegava na sala, ela se transformava em uma televisão. E eu vi aqueles 4 pés antigos de madeira e aquela televisão quadrada de vidro. Eu olhei então na hora daquele sonho, e eu fiquei tão apavorado daquela babá se transformar em uma televisão, que eu acordei com falta de ar e dei um grito na hora. Aí veio naquele momento o discernimento. A nossa filha assistindo sem parar televisão. E a televisão trazendo demônios na mente dela. Destruição no cérebro dela. Destruição no coraçãozinho dela. Preste atenção. Talvez você está aqui na igreja nessa noite. Como é que está a sua casa, pai? Como é que está a sua casa, mãe? Como é que está o seu filho? Como é que está você? Existem às vezes problemas espirituais. Pastor, qual é a solução para isso? Arrependimento. É você deixar a soberba e o orgulho e falar: eu tenho errado, eu tenho pecado, eu quero aqui me dobrar e falar: Jesus, me livra dessa droga, me livra desse mal. Deus vai fazer isso na sua vida, meu irmão, minha irmã.
Não brinca, Deus quer fazer você voar, ter uma vida abundante, feliz, alegre, de bem, para cima. Aí a Bíblia fala para mim e para você, ora, a sogra de Simão achava-se enferma. Pastor, o que tem dentro de casa? Relacionamento, problemas. Agora preste atenção que vai apertar um pouquinho mais. O que tem dentro de casa? Uma palavrinha chamada descontrole. Você lembra daquele dia que você estava em casa e aquela torneira quebrou e aquele monte de água começou a vazar? Já viveu alguma coisa assim na sua vida, aquela hora que você fala assim, descontrolou. Eu lembro do dia que eu estava em casa, e eu só escutei um barulho, e aquele barulho de uma cabeça caindo no chão. É no dia que a Samara estava com o Vitor no quarto, de 4 meses, e quando ela vai pegar a hipoglose e a fralda, ele rola, e ele está com a cabecinha no chão, e aquele barulho. E aquele descontrole toma conta da gente naquele momento. Por quê, pastor? Porque na hora você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe o que você vai fazer. Esses dias eu estive visitando uma família. Escute isso. E eu visitando um pai e a mãe de uma filha que sai de casa. E o pai e a mãe desesperado, quebrado. Vira para mim e fala, pastor, eu já tinha ido até no IML. Para saber se ela estava lá. Porque ela não ligava, ela sumiu e ela desapareceu. O que acontece dentro de casa? Se você olhar a Bíblia aí, está escrito assim, ó, ora a sogra de Simão, achava-se enferma, com febre muito alta. O que existe dentro de casa? Descontrole. A Bíblia poderia falar assim, ó, com febre alta, mas a Bíblia fala com febre muito alta. Existem coisas na nossa vida que nós não temos como controlar. Eu lembro do pastor Dilon Vergara, lá no Rio de Janeiro, nós estávamos aqui até alguns irmãos, e uma história que ele contou lá, que aquilo ficou no meu coração, eu fiquei pensando naquilo, e a dor que aquele pastor passou. Ele falando que das 3 filhas que ele tem, a filha mais velha chega em um determinado momento da vida, e ela então entra e começa na faculdade, só que ela vai para a faculdade naquele ambiente onde ela começa a conhecer muitas pessoas, e ela chega em casa um dia para um pai, que tem uma igreja ali de 7, 6 mil pessoas, e ela fala, papai, eu acho que eu estou fraco na fé. Eu acho que eu não quero servir a Deus porque eu não sou como você, mamãe. Eu quero viver uma vida diferente. Diz ele que o mundo dele caiu naquela hora. Uma família crente, as filhas educadas no caminho do Senhor. E naquele momento ele tomou aquele susto e começou a conversar com ela. Mas em vez das coisas melhorarem, as coisas pioraram. Passou um tempo, o que aquela filha fez? Ela começou então na faculdade a namorar. E depois, ainda ela estava desviada, ela foi e desviou a filha do meio. E aí o pai ficou mais perdido ainda. Já tinha perdido a primogênita. Agora vai a filha do meio desviada. Aí depois a filha do meio veio e carregou a terceira filha, a mais nova, a caçula. E diz ele que ali ele começou a lutar com as mãos dele, com a força dele, com o conhecimento dele. E ele começou a tentar trabalhar ali com aquelas filhas. E diz ele que durante muito tempo, ele começou a perceber que ele estava perdendo nele mesmo. E dizer que num determinado momento ele chamou as 3 filhas, sentou com elas e falou, olha, hoje eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje eu quero dizer para vocês que eu me rendo. Eu não quero mais lutar com vocês. Vocês já são de maiores, vocês já têm a vida de vocês, e vocês já sabem que vocês podem pegar por um caminho positivo ou por um caminho negativo. E naquele momento ali então ele entregou, e depois passa-se um tempo então, uma filha volta para os caminhos do Senhor, a segunda filha volta para os caminhos do Senhor, e a terceira filha volta para os caminhos do Senhor. Pastor, o que existe às vezes dentro de casa? Descontrole. Ah, pastor, não, isso aí acontece com pessoas mais simples, e isso não acontece com as pessoas mais influentes da sociedade. Que é isso, querido? Você lembra do grande campeão Michael Schumacher?
7 vezes o piloto mais poderoso da terra, com os maiores recordes. E o descontrole entrou dentro da casa daquele homem. A fortuna, o dinheiro, a fama, o poder, o conhecimento, o status, a fama, nada pôde paralisar. Hoje a família está lá protegendo, isolando aquele homem lá. Por quê? Porque um descontrole entrou dentro da casa dele. Pastor, o que eu preciso fazer para a minha vida? Andar na presença do Senhor e clamar pela misericórdia e pela proteção dEle diariamente. O que existe dentro de casa? Dentro de casa existe uma coisa chamada descontrole. Mas preste atenção, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Levanta a mão. Lá no Salmo 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Você recebe essa palavra nessa noite? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está atravessando, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Vai passar, Deus vai te levantar, você vai sair dessa, Deus vai te dar vitória, Ele vai fazer você voar como a águia, e as pessoas verão a sua vitória sobre a sua casa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia! Deus é fiel. Amém. Pastor, mas eu não estou entendendo nada. João 13:7 fala assim: o que você não compreende hoje, compreenderá depois. Fica tranquilo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua casa, do seu casamento. Deus está no controle do seu coração. Olha para a Bíblia, querido, vamos de novo aí. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão, relacionamento, achava-se enferma, problemas, com febre muito alta, descontrole, e rogaram-lhe por ela. Pastor, o que existe dentro de casa? Dentro de casa existe unidade. Você quer ver um ambiente para produzir unidade? É a família, é a casa, é o lar. Por quê? Porque quando a tempestade vem, quando o inverno aparece, quando o dia mal nasce, a casa é um ambiente onde a família, ela tem o privilégio de se encontrar. Ela tem o privilégio de se amar. Ela tem a oportunidade de se abraçar. De estar perto um do outro. E quando a gente vê essa palavra aqui agora, é interessante que Jesus está na casa de Pedro. E a sogra está ali, diz a Bíblia, com uma febre muito alta. E a Bíblia fala isso, mas ela fala o quê? E rogaram-lhe por ela. Você sabe uma coisa que o diabo odeia? É unidade. Você sabe uma coisa que Deus ama? É unidade. Deus quer ver a sua família unida. Deus quer ver as pessoas que trabalham numa empresa unida. Deus quer ver uma igreja unida. Quando Jesus entra com Pedro e essas pessoas dentro dessa casa, a Bíblia diz, e rogaram-lhe. Houve uma unidade. Houve corações que entraram ali sobre a mesma dimensão, uma mesma fé, o mesmo propósito. E naquela hora ali, então, sob essa unidade, eles começaram a fazer o quê? A orar por ela. Mas quando nós estamos falando de casa, pastor, o que tem dentro de casa? Dentro de casa tem unidade. Esse texto mostra para nós que dentro da nossa casa existe unidade. Agora preste atenção, quais são os inimigos da unidade? O que tem se levantado hoje para destruir a unidade da sua casa? A unidade do seu lar? A unidade de pessoas que Deus quer que você não venha ser desunido.
Escute isso, primeira coisa. Quer ver uma coisa que tem atrapalhado a unidade dentro de casa? Independência precoce. É o filho e a filha que acha que já sabe, que acha que já tem, né, o domínio da própria vida, que já entende da vida, do mundo, de tudo, e aquela independência precoce. E os pais estão sofrendo com esse filho, com essa filha. Por quê? Porque não querem submeter aos pais. Já acha que entende da vida, já acha que entende de problemas, já acha que entende de traumas, já acha que entende de dificuldades. E a independência precoce faz desse filho e dessa filha, ele se deslocar, ele se tornar uma peça, né, que não está debaixo daquela unidade. Pastor, quais são os inimigos da unidade dentro de casa? Escute isso. É uma palavrinha chamada mágoa. É nessa hora de mágoa, essa hora de amargura que o diabo aproveita e que Satanás entra e que ali ele vai começar então a fazer um ninho, conversar com você e soprar palavras no seu ouvido. E sabe, você está aqui hoje, é hora de você perdoar o seu marido, é hora de você perdoar a sua esposa, é hora de você perdoar o seu filho, é hora de você perdoar o seu pai, é hora de você perdoar a sua mãe. Pastor, mas eu estou magoado. Pede a Deus para Deus limpar essa mágoa e arrancar isso de dentro do seu coração. Amém? Quais são os inimigos da unidade? Independência precoce, mágoa, escute isso, internet. Quantos jovens estão hoje à noite aqui na igreja? Quantos adolescentes estão aqui hoje à noite na igreja e a internet tem virado uma infernet? Uma desgraça. Para atrapalhar a sua vida, para fazer o seu coração se tornar sujo, para levar você para longe da presença de Deus. A internet, se não for usada de uma forma com sabedoria, vai levar menina para o buraco. Para o buraco. Pastor, quais são os inimigos da unidade? Escute isso, dentro de casa, independência precoce, mágoa, internet, olha isso, declínio espiritual. Às vezes a esposa está buscando a Deus, às vezes o marido está buscando a Deus, mas alguém começa a viver aquele declínio espiritual. Não vai na igreja, começa a falar mal do dízimo, começa a se opor às coisas de Deus, não vai valorizando o sagrado, a palavra, o pastor, a igreja, o louvor, e começa a pensar que essas coisas são coisas banais. Quem sabe talvez hoje Deus está falando para você, levanta, coloca a sua cabeça para olhar para o céu, para a cruz, e esperar algo melhor de Deus. Amém ou não amém? Quais são os inimigos da unidade? A ira. Como é que está a sua ira durante a semana? Como é que está a sua ira durante os dias? Escute isso, querido, vamos para o verso 38 para a gente caminhar em direção ao fim. Verso 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela, unidade. O que existe dentro de casa, pastor? Verso 39, inclinando-se ele para, escute isso, eles se uniram para orar por essa pessoa, mas diz a Bíblia no versículo 39 assim, ó, inclinando-se ele para ela. Posso falar uma coisa para você? Sabe o que existe dentro de casa? Uma palavrinha chamada prioridade. Sabe o que Jesus fez nesse momento? Priorizou. Ele olhou para ela. Priorizou a sogra de Pedro. Escute isso, olhe para cá um pouquinho. Quero falar uma coisa para você e para o seu coração. O que tem roubado a sua prioridade? Será que hoje a sua casa, será que hoje o seu lar é prioridade na sua vida? Será que você pai, será que você filho, será que você mãe? Você tem olhado para dentro da sua casa hoje e a sua casa hoje tem se tornado prioridade? O que é a sua casa hoje? É segundo plano? É um lugar de vez em quando? O que significa o seu lar hoje? Ou a sua casa hoje é um lugar de prioridade? O que pode estar roubando hoje a sua prioridade? São as ilusões.
Quem sabe talvez você está aqui na igreja hoje, talvez as ilusões tenham roubado a sua prioridade de dentro de casa. Não, pastor, não estou preso nas ilusões, eu estou preso no trabalho. E Deus está falando para você, o seu filho, a sua filha está gritando por socorro, por misericórdia. Papai chega, mamãe me busca, me abraça, me dá afeto, me dá carinho, me dá amor. Não, pastor, não estou perdido nas ilusões e nem no trabalho, eu estou perdido na superficialidade. Inclinando-se ele para ela. O que tem roubado a sua prioridade? Deixa eu falar uma coisa para você agora de Deus. Abre o seu coração e recebe isso. Olha para cá. Nós falamos que Jesus agora priorizou a sogra de Pedro. Dentro de casa existe prioridade. Mas quando nós falamos da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre prioridade? O que a Bíblia traz como prioridade para nós? Escute isso, homem deve amar a mulher com amor incondicional. Isso é prioridade de Deus. Mulher deve ter uma submissão sem questionamento. É lógico que essas duas coisas funcionam com vai e vem. É um amor incondicional e uma submissão que não tem dificuldade de ceder. Filhos, uma obediência com promessa. É um filho, uma filha que tem o entendimento de que obedecer a Deus não é peso, mas é um alívio de carga que vai levar essa pessoa à promoção. Casamento é um selo inquebrável. Família é o maior patrimônio da sua vida. Você pode dizer amém? E são as prioridades de Deus. Pastor, mas comigo aconteceu, irmão, minha irmã. Deus vai cuidar de você, vai restaurar a sua vida e vai te abençoar. Mas essas são as prioridades de Deus. Agora escute isso, para a gente caminhar em direção ao final. Verso 39. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre. E essa a deixou. O que existe dentro de casa? Uma palavrinha chamada milagre. Você pode falar amém? Pastor, estava demorando a aparecer um milagre dentro de casa. Até agora o parafuso estava só apertando, pastor, estava duro de ouvir essa palavra. Irmãos, preste atenção, dentro de casa é lugar de milagre. Pensa num lugar que Jesus gosta de fazer milagre, é dentro de casa. Jesus encontrou com um centurião e falou, vamos na minha casa. Não, manda só uma palavra. Jesus ia na casa, aconteceu o milagre. Jesus encontrou com Zaqueu, milagre. Jesus foi na casa de Lázaro, milagre. Jesus foi na casa de pessoas e aonde ele estava indo aconteceu o quê? Milagre. Agora escute uma coisa que eu quero compartilhar para você. Pastor, eu estou na igreja hoje à noite, nesse domingo, mas você não sabe da minha dor, da minha aflição, da minha dificuldade e das consequências que eu tenho vivido. A Bíblia conta para a gente a história de Jairo. A filha dele vem adoecer gravemente, e ele vai até Jesus desesperado, falando, mestre, o senhor pode orar pela minha vida, e a minha filha ser ressuscitada, curada, transformada. A Bíblia diz que naquele momento aquela mulher aparece, Jesus então vai indo em direção à casa da filha de Jairo, e as pessoas aparecem e falam, olha, ela já morreu, não incomoda mais Jesus. Aí ele vira para Jairo e fala o quê? Não temas, crê somente. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. Independente dos problemas que você está passando dentro de casa, no seu lar, na sua família, independente das ondas, das provações, das dificuldades, eu quero declarar sobre a sua vida, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Vai vir uma onda de Deus, um presente de Deus e um milagre de Deus sobre a sua vida. Como Jesus fez com Jairo, Jesus vai fazer com você também. A casa é lugar de milagre, amém? Dentro de casa é lugar de milagre. Independente do preto e branco, das trevas, da dificuldade, da luta, do que você está passando, Deus vai restaurar a sua casa em nome de Jesus. Deus vai restaurar a sua família. Ele vai entrar no seu casamento, nos seus relacionamentos. Ele vai te prosperar e abençoar. Em nome de Jesus. E para fechar, o que diz a parte final do versículo aí? A Bíblia diz que eles oraram. Repreendeu a febre e essa deixou. E logo se levantou, passando ela a...
Pastor, dentro de casa existe relacionamento, problema, descontrole, unidade. Aprendi que dentro de casa existe também unidade, milagre. E em sétimo lugar, a sogra de Pedro, diz a Bíblia que ela é curada. E a Bíblia diz que essa mulher faz o quê? Ela se levanta e ela passa a servi-lo. Sabe o que existe dentro de casa? Uma palavrinha chamada gratidão. Qual é a memória que apagou do seu cérebro hoje? Qual é a memória que apagou do nosso coração? Qual é a memória que apagou que nunca deveria ter apagado? Será que hoje à noite não é hora de você lembrar do seu pai, da sua mãe? Se você está aqui, independente se seu pai foi uma pessoa talvez, ou a sua mãe, ausente ou diferente, ou com uma personalidade talvez um pouco errada e distorcida, mas a casa fala da paternidade, da maternidade, fala da gratidão. A casa é um lugar de gratidão. E essas memórias não podem morrer. Quem foi seu pai? Quem foi sua mãe? Foi sua avó? Foi seu avô? Quem te criou? Quem te conduziu? Será que nesse momento aqui, quando nós falamos de gratidão, não é hora de você talvez lembrar de um avô, lembrar de uma avó? Casa, gratidão. A Bíblia fala que essa mulher estava acamada, estava enferma, e quando ela é curada, ela levanta e ela passa a servir. O coração dela começa a ser grato. E sabe, hoje talvez é hora de você ligar: papai, me perdoa. Mamãe, eu estou aí tomando um café essa semana com você, conversando aqui agora com a irmã, ó, e ela falando comigo: pastor, meu filho foi lá em casa, reformou a minha cozinha, minha sala, minha casa, e investiu ali mais de 20 mil para deixar minha casa bonitinha. O que é isso, pastor? Gratidão. Independente do seu pai, da sua mãe, quando você olha para dentro do seu lar, você precisa entender que alguém já fez por você, já trocou a sua fralda, já te deu de mamar, já cuidou da sua vida. Amém? A casa precisa ser um lugar de gratidão. E para fechar, meu irmão e minha irmã, a Bíblia, Isaías 38, versículo 1, fala assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu queria que você estivesse fechando os seus olhos nesse momento, abaixando a sua cabeça. Eu não sei o que Deus falou com você através dessa palavra, mas eu queria que você estivesse nessa hora agora, colocando o seu coração na presença de Deus, colocando a sua vida diante do altar do Eterno. Pensa um pouco naquilo que você ouviu através da palavra.